A escola deve incluir ou segregar estudantes com deficiência? Vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. O que você acha? É mais interessante, é melhor que um estudante com deficiência esteja numa sala de aula regular junto com outros estudantes sem deficiência, ou que ele esteja num ambiente com outros estudantes também com deficiência, né? O que você pensa sobre isso daí? Vamos conversar um pouquinho e eu vou dar minha perspectiva sobre isso. A minha perspectiva vai se basear na teoria histórico-cultural, que tem como principal expoente o Vygotsky, né? Que foi uma teoria para entender o desenvolvimento de como que as pessoas aprendem, como que as pessoas se desenvolvem mentalmente, intelectualmente, que foi desenvolvida na União Soviética, né? No início do século passado e vem sendo desenvolvida e trabalhada desde então. Na teoria histórico-cultural, a grande chave é entender o desenvolvimento como uma necessidade a partir daquele indivíduo estar inserido num meio social. Tá? O que a gente quer dizer com isso? Que basicamente o desenvolvimento se dá, você aprende coisas desde, né, conceitos avançados, abstratos, até coisas básicas, né? Até coisas como prestar atenção nas coisas. Você aprende essas coisas a partir da cultura em que você está inserido. E notem que eu coloquei de propósito a atenção, porque às vezes você pode pensar aí, peraí, atenção e percepção, tipo, perceber as coisas não é uma coisa natural, assim, tipo, biológica, né? Bichos percebem coisas. Não, bichos veem coisas, né? Mas o processo de você perceber, né? E saber distinguir o que você está entendendo, pelo menos como nós humanos fazemos isso, é um processo totalmente social, tá? Você pode talvez invocar aí documentários sobre sociedades diferentes e tal, que aí, sei lá, você pega uma tribo de aborígenes na Austrália, que aí eles chegam lá na floresta assim e eles conseguem escutar uma ave que ninguém mais escuta, né? Chega o antropólogo branco lá, europeu, chega lá e fala, oh meu Deus, eu não consegui ver nada aqui, e eles conseguiram e tal, e conseguiram pegar lá a caça deles. Né, um exemplo meio esdrúxulo, mas enfim, vocês já viram vários exemplos desse tipo, né? Que pessoas aprendem a perceber coisas diferentes. Vamos trazer para nossa cultura mesmo, coisas como música, né? Você não pega uma pessoa aleatória assim e fala, tá aqui, escute Franz Liszt. Não, Franz Liszt é legal, todo mundo gosta, mas vamos pegar aqui uma coisa um pouco mais. Jazz Fusion. Né? Escute aqui e aprecie essa obra monumental da cultura humana e tal. A pessoa, e as pessoas, às vezes sou eu também, vou falar, meu, que porcaria, é só um bicho fazendo um barulho louco, sabe? No saxofone, assim, e não tem nada ali. Não, porque eu não fui inserido culturalmente para entender o que tá acontecendo ali. Para mim é só um monte de barulho doido, né? É, então, a percepção de perceber as nuances do som, né, de que está sendo produzido ali, vem no contexto social também, tá? E das coisas mais básicas também, né? De você olhar para o mundo. Um bebê vê as coisas assim e não consegue distinguir nada. É tudo informação nova e ele não sabe de nada. Então é aquela coisa assim, ele não sabe, né? O processo dele ir diferenciando, isso é mamãe, isso daqui dá leite, e né, ele não vai ter as palavras na cabeça, mas ele vai saber assim, se eu chamar aquela figura específica ali, aquela figura é importante, todo o resto não é importante. E aos poucos as outras coisas vão tendo importância e você vai construindo significado, né? E você vai criando signos e palavras e tudo mais para poder representar as coisas, né, do meio que você está inserido. Ok, então a teoria histórico-cultural parte dessa perspectiva de que o nosso desenvolvimento se dá através da nossa interação com o meio. Mas não é só isso, não é só a interação, é da necessidade, tá? Se tudo fosse, tipo assim, se a gente acordasse e já viesse comida na nossa boca, sabe? Se a gente não tivesse sei lá, se a gente não tivesse que fazer um mínimo de nada, sabe? A gente não se desenvolveria. Você vê, você fala, mas peraí, um bebê não é assim? Chega a mãe, não. A mãe não tá o tempo todo ali, né? Tipo, falando assim, come aqui, não.
O bebê às vezes fica com fome, ele precisa fazer alguma coisa pra tipo, caramba, eu preciso me alimentar, né? O que eu faço? Ele chora, né? É, e ele entende, né, que fazer barulhos vai produzir aquele efeito lá de trazer, então ele consegue, né, interagir com o meio adequadamente. É, então, assim, a gente precisa ter dificuldades no sentido de ter necessidades para poder desenvolver. E isso, quem é professor sabe muito bem. Como é que você dá aula? Né? Você dá aula, você pergunta para o aluno e fala assim: ah, você já sabe leis de Newton? Então beleza, então eu vou ficar aqui ensinando leis de Newton o dia todo. Já que você, né, é o que você sabe. Não, não é isso que a gente faz. Pelo contrário, né? A gente vai em cima daquilo que o aluno não sabe. E aí há uma necessidade social do aluno aprender aquilo. Qual é a necessidade social? Depende, pode ser várias. Pode ser, por exemplo, ele tem medo de apanhar da mãe. Ele fala: se eu não te tirar 10 nessa prova aqui, minha mãe vai me arrebentar, né? Então eu vou ter que aprender isso daqui. Ou então ele quer, tipo, ser o nerd inteligentão entre os coleguinhas, assim. Que fala: ah, não, eu quero arrasar aqui, mostrar pros meus colegas que eu sou foda, né? Ou então ele tem um objetivo de vida, assim: ah, eu quero ser um grande engenheiro, né, um médico, sei lá o quê. Então eu quero aprender isso daqui porque isso vai ser importante para o meu lugar na sociedade, sabe? Enfim, então a necessidade social que vai motivar, digamos assim, né, que vai estimular o desenvolvimento. Dito isso, vamos voltar pro estudante com deficiência, né? O que é ter deficiência, né? Na perspectiva histórico-cultural é a pessoa se desenvolve de uma maneira que é diferente das outras. E essa diferença normalmente limita, não limita, desculpa, péssima palavra, dificulta como que as pessoas se relacionam com as demais, tá? Vygotsky tem um exemplo ótimo, que é, tipo, se todo mundo fosse cego, não ia ter problema, né? Não ia ter tipo, oh meu Deus, né? Sou cego, né? O que fazer? Tal. Não, todo mundo cego. A cidade ia ser feito para cegos, porque todo mundo ia ser cego. Então ia estar tudo adequado para cegos, né? Por exemplo, as nossas cidades são feitas para pessoas que não enxergam ultravioleta, né? Tipo, a gente não enxerga ultravioleta, né? Então tá aí, tá, as cores, assim. Não tem. Tipo, imagina se tivessem duas placas, uma branca e a outra branca, só que essa daqui tem mais ultravioleta, né, na reflexão dela e tal. Então são cores diferentes. Não rola isso, porque a gente não enxerga ultravioleta, então a gente vai fazer coisas adequadas para aquilo que a gente dá conta. É, Só que o que a gente faz? Existem pouquíssimas pessoas que, por exemplo, não enxergam. Então a gente fala: dane-se. Né? Não, hoje em dia a gente está começando, né, a mudar um pouco essa perspectiva e pensar em cada vez tornar a sociedade mais, digamos, bem-vinda para todo mundo. Né? Ok. Então vamos lá. Qual que é o papel da escola com deficientes? Na perspectiva histórico-cultural, pessoas deficientes são pessoas que têm alguma diferença das demais que torna essa interação social um pouco mais complicada. No entanto, essa interação social não deixa de existir, ela vai continuar existindo. Isso vai fazer com que a pessoa com deficiência, pela necessidade do meio social que vai ser imposta sobre ela, vai tentar lidar com isso de alguma forma e vai trazer o que o Vygotsky vai chamar de compensação. Ela vai falar, tipo assim: sou cego, o mundo não é cego, né? O restante das pessoas não é cego. Então eu vou ter que me virar, vou ter que aprender a como é que eu vou fazer aqui. Então eu vou, por exemplo, usar uma bengala e vou dominar a arte da bengala. Gente, é fantástico como que os cegos, né, conseguem ir batendo nas coisas assim, sabendo tudo e tal, e ter um ouvido super aguçado. Não é porque ele é cego que naturalmente o ouvido dele vai ser super aguçado. Não, ele vai desenvolver a habilidade para poder viver no mundo, tá? É, então, diante disso, né, pensando que o papel da educação é estimular o desenvolvimento e pensar que pessoas deficientes, eu dei o exemplo cego, mas pode ser uma deficiência intelectual. O deficiente intelectual também ele lida com as pessoas ao redor, né? Ele tem formas de entender o mundo e tal. Então, o papel da educação é sempre fazer o estudante avançar e inserir o estudante na cultura, né? Dito dessa forma, então, é, o estudante deficiente, qual que deve ser o nosso papel como professor nessa perspectiva? Tá, o estudante tá aí, vamos trazê-lo para cá, vamos ver como que eu posso trabalhar com ele
E o objetivo é fazê-lo se desenvolver. Ah, mas então ele vai ter que fazer as mesmas continhas matemáticas lá que você vai colocar para o restante da turma. Sim, idealmente sim, tá? Ele vai necessariamente conseguir? Talvez não, tá? Mas por que não desafiá-lo a fazer isso? Sacou? Ah, não, tadinho, dodóizinho. Não, tipo assim, vamos tentar, vamos ver até onde ele vai. Quem sabe ele consegue desenvolver alguma outra maneira de lidar com aquilo, saca? Às vezes ele consegue entender de uma outra forma, sabe? E se não conseguir, talvez o esforço dele ter tentado já pode ter valido a pena e ter feito ele desenvolver funções mentais ali que ele não teria desenvolvido de outra maneira. A gente pode continuar trabalhando nessa discussão depois, mas acho que aqui já deu pra entender. A ideia de você segregar e tentar falar assim, ah não, eles não dão conta, então vamos tentar fazer coisas mais adaptáveis. Aí tem aquela coisa, ah não, vamos baixar o nível, não sei o que. Tipo, é, nessa perspectiva teórica é muito complicado você pensar dessa forma, tá? Porque significa que você está limitando a pessoa, você está falando, ela não dá conta, tá? E ela não merece estar inserida no meio social que todos os demais estão, sabe? É tipo assim, ó, tu fica aí na tua enquanto a gente vai tocar o mundo. Não, a ideia é tipo, chega junto, vamos ver até onde você consegue ir e tenta se virar aí, meu irmão. Vai lá, vê aí o que dá pra fazer e vamos trabalhar junto, sabe? E o papel do professor é pensar, né, em como em primeiro identificar onde aquele aluno está, onde ele se situa e tentar avançar a partir dali. Eu entendo que na prática é muito complicado fazer isso, tá? Eu sou professor também, eu sei que é complicado, mas tudo é complicado na vida de professor, tá? Quem acha que uma turma com alunos normais é tranquilo, também não é, sabe? É uma desgraça, né? A gente tem aluno de tudo quanto é tipo e a gente tem que lidar com isso, então por que não lidar com mais um desafio? Ah, mas as condições e tal. Claro, existem também as condições materiais, assim, de tipo, significa mais trabalho, é verdade. Mas vamos pensar pelo seguinte: vamos brigar para que as nossas condições materiais de trabalho, de lidar com os diferentes tipos de aluno, melhorem. E não que a gente pegue o aluno e torne ele responsável pelo aquilo que é um problema social, sacou? Virar para ele e falar: ó, como a gente não dá conta de lidar com você porque é difícil, então vaza fora, sabe? Não, vamos brigar pelo contrário, falar: chega junto e agora a gente vai brigar com o restante da sociedade pra gente fazer com que você esteja aqui dentro. Valeu, a gente continua esse papo ou não depois. Ou comentem aí qualquer coisa se quiser, senão tanto faz também.